Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à segunda unidade da disciplina Desenvolvimento Humano e Religiosidade. Nesta unidade, vamos estudar o ser humano nas religiões e culturas. Vamos compreender a natureza da experiência religiosa do ser humano nas culturas e estudar as visões desse mesmo ser humano nas principais tradições religiosas. Hoje, nos parece comum a noção de pessoa como ser de liberdade e responsabilidade, que realiza, ao seu modo, uma relação ou não relação com o totalmente outro, o transcendente. Mas será que sempre foi assim? Como se desenvolve a noção de pessoa nas diversas culturas e como essa consciência influencia e é influenciada pela religiosidade? Quais são as suas repercussões nas relações humanas e sociais? Para responder a essas perguntas, vamos começar com o estudo da pessoa humana e o divino. A noção de pessoa não é um fato evidente em muitas sociedades humanas. Em muitas delas, algumas ainda existentes até hoje, essa noção não está presente. No Ocidente, somente depois de um longo processo é que a noção de pessoa começou a se firmar, quando a sociedade passou a reconhecer, não por motivos religiosos, certos direitos e responsabilidades do indivíduo na organização da cidade ou do grupo. É aí que o indivíduo chegou à dignidade da pessoa humana. No plano religioso, a noção de pessoa se manifestou através de um processo muito antropocêntrico. O homem forjou representações divinas do seu eu mais íntimo, daquilo que faz que ele exista na forma de antropomorfismos de determinadas entidades da natureza humana, como a loucura, a ira, a tristeza, em forma de deuses ou espíritos, nas diversas culturas. Nas sociedades antigas e tradicionais, o homem também aparece nas suas relações com o divino através do papel exercido nos rituais religiosos, nos sacrifícios e festas de confrarias, nos ritos de iniciação, no recurso a práticas divinatórias e na transgressão de tabus. O indivíduo vive uma verdadeira transformação que lhe confere uma tomada de consciência de sua personalização e de sua responsabilidade pessoal. Mas como a noção de pessoa se desenvolveu nas diferentes culturas e qual foi o papel da religião nesse processo? É o que vamos estudar na segunda parte dessa unidade, intitulada Pessoa Humana, Culturas e Tradições Religiosas. No quadro cultural da antiguidade grega, profetas, poetas, sábios e filósofos se perguntaram sobre o lugar do homem no mundo e se debruçaram sobre o conteúdo dos mitos antigos para questionar se o homem podia viver autônoma e livremente suas relações com os outros homens, com o mundo divino, e suas teorias metafísicas contribuíram para o estatuto do homem na sociedade e justificaram relações especiais entre o divino e o homem crente. Mesmo que tenham levado o homem grego a uma consciência de personalização. Mas será que a relação com o divino na Grécia Antiga estava centrada no sujeito crente? O poder do divino é que rege o mundo e também as forças do destino, da vida e do crescimento numa cosmovisão grega. Existe uma separação essencial entre o mundo dos deuses e o mundo dos homens. Existe uma diferença entre o mundo divino e o humano. De um lado, a estabilidade, a permanência e o saber, e do outro, a inconstância e as opiniões que mudam. O homem grego não conheceu, portanto, um Deus pessoal com o qual pudesse ter relações especiais. Foi preciso a influência das sabedorias vindas do Oriente para abrir uma nova etapa na visão antiga do divino e sua relação com o ser humano. As sabedorias vindas do Oriente, através dos cultos mistéricos, afirmaram a noção de uma transcendência divina dentro do politeísmo vigente no mundo helenístico. A unificação do mundo mediterrâneo provocou a fusão dos seus deuses e modificou o tipo de relações contratuais que regiam as relações entre os homens e o poder divino. Nessa noção de uma transcendência divina se sobressai a noção de uma concentração das funções divinas em uma só divindade. As outras divindades e seus diferentes nomes apenas materializam os seus diversos modos de relações com os homens.
Os cultos orientais manifestaram então a necessidade de relações mais pessoais com a divindade. Mas, mesmo no ideal de semelhança com Deus, esses cultos do Oriente continuaram convidando o homem a uma perfeição que continua sendo antropocêntrica, por vias diferentes da filosofia grega. Através de ritos e diversos processos cada vez mais separados das estruturas políticas e sociais e cada vez valorizando mais a adesão e a vontade pessoais, toda a evolução religiosa do mundo antigo chegou a deduzir a unicidade de uma potência divina. Mas ainda não se pode falar de um monoteísmo que permitisse a formação de relações personalizantes entre o ser humano e o Deus soberano. As tradições religiosas da África subsaariana e dos indígenas das Américas é cronologicamente bem mais próxima dos nossos dias e apresenta uma experiência similar na relação entre o ser humano e a divindade. Para esses povos, Deus criou o mundo e se retirou para mais ou menos longe dos homens, deixando poderes sob nomes diversos que representam suas diversas funções e manifestações. O sagrado está presente em toda a vida e nela acontecem relações estreitas entre o mundo visível dos homens e das coisas e o mundo do invisível, dirigido por esse Deus único. Todas essas relações são animadas pela energia vital da qual todos os seres participam. Esse Deus mais ou menos distante não abandonou o homem, pois lhe deixou auxiliares e guias que estão presentes no cotidiano do africano e do índio das Américas em suas práticas rituais, animistas e fetichistas. A relação do homem africano e indígena com o divino é similar à experiência do mundo mediterrâneo do desenvolvimento da noção de pessoa. Essas tradições religiosas também contribuíram para a visão de pessoa como lugar de participação. O homem africano e o indígena funda uma relação especial com o meio social e cósmico, devido à sua autêntica experiência religiosa fundada em um Deus criador, ao mesmo tempo próximo e distante. Porém, um Deus que se distancia do mundo e dos homens após a sua obra criadora pode se tornar, de certa forma, pouco conhecido dos africanos em geral. Em algumas tradições, Deus fica fora do alcance do homem. Os seus rituais animistas e fetichistas podem ocultar a expressão de um monoteísmo fundamental, dificultando as relações pessoais entre Deus e os homens. A criação à imagem de Deus nas escrituras bíblicas é vista pelos rabinos e comentaristas da Bíblia como a maior prova do amor de Javé, o Deus dos israelitas, pelo seu povo. Javé dá à sua criatura, o homem, um lugar central e único na sua obra criadora e conta com ele no cuidado de sua criação. Daí deriva a corresponsabilidade do ser humano na obra criada por Deus, conferindo ao homem o atributo de um ser responsável. O que distingue o monoteísmo bíblico da tradição judaico-cristã das outras religiões é a sua ideia de encarnação da palavra divina na pessoa de Jesus Cristo, como o cume da doutrina da criação. O Deus transcendente e criador aceitou assumir toda a condição do mundo ao nele se inserir numa imanência total. Dessa maneira, se pode estabelecer relações pessoais entre Deus e o homem. Essa é a novidade da revelação judeu-cristã no desenvolvimento da noção de pessoa. Um Deus que se faz presente na história dos homens como uma pessoa que age no mundo por meio de outras pessoas e estabelece com elas relações especiais. A forma mais absoluta do monoteísmo bíblico é o islamismo. O homem é visto pelo Corão no seu estado de criatura escolhida diante da transcendência absoluta de Alá, palavra que significa Deus. Deus escolheu o homem, criatura limitada e finita, para ser seu representante, seu califa na terra. E o homem somente pode realizar essa missão se permanecer fiel como testemunha do único. Ao afirmar tudo o que existe como obra de Deus e que nada existe fora de sua vontade, o Corão apresenta uma questão fundamental para a liberdade da pessoa.
Será que existe, então, algum lugar para a liberdade pessoal do homem? O islamismo entende que Deus não criou os atos humanos. Estes dependem da liberdade do homem, que recebeu de Deus a capacidade de realizar atos pessoais. O homem é responsável pelos seus atos e tem liberdade de aceitar ou recusar o pacto fundamental que o liga ao único. Pode seguir ou não o chamado do profeta. A revelação corânica do homem encontra todas as orientações para o seguimento deste chamado. O Corão indica o direito e a lei para ser seguida no plano individual e coletivo. O islamismo é, portanto, uma atitude do ser humano diante de um Deus transcendente. Bom, o estudo desta unidade nos ajudará a perceber que as religiões desempenharam um papel importante no desenvolvimento da noção de pessoa humana. Elas oferecem ao homem um modo especial de participação no mundo, envolvendo a pessoa e expandindo a sua consciência, exigindo a ampliação de suas relações humanas na direção do divino. Veremos que o homem, nas diversas culturas, contou com a contribuição das religiões para o desenvolvimento da noção de pessoa como ser de liberdade e responsabilidade. Então, aproveite bem o material disponibilizado no nosso ambiente virtual de aprendizagem e bom estudo!